Graça e paz, meus amados, um ótimo domingo para você, um bom dia na presença do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Dia de hoje, o dia que nós temos para buscar a Deus, para aprender um pouquinho da sua palavra. Eu disse um ótimo domingo para você, mas de repente é segunda-feira, de repente é quarta-feira, não sei qual é a sua dinâmica, mas o importante é que você está reservando esse tempo, o importante é reservar esse tempo para buscar ao Senhor, para aprender um pouquinho da sua palavra, para ter um pouquinho mais de entendimento da palavra de Deus. É tão bom quando nós podemos parar por alguns minutos, poucos minutos que sejam, para meditar um pouco na palavra do Senhor, para aprender um pouquinho a respeito da sua palavra, para buscar a sua presença. A palavra de Deus é tão poderosa, às vezes um versículo, às vezes um trecho já fala tanto ao nosso coração, é capaz de mudar toda uma atitude, todo um dia, toda uma vida, não é? E nós estamos falando, nesses últimos dias, nós temos conversado sobre a doutrina de Deus, temos falado sobre quem é a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Deus, quem é Deus, quais são os seus atributos, quem é Deus para você, quem é Deus para mim. Isso nós vamos saber pela experiência, pela leitura da palavra, pela experiência do dia a dia com o Senhor, e assim cada um de nós vai aprendendo um pouquinho mais no dia a dia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Deus onipotente. Esse é o tema da nossa aula. O texto base é o texto de 2 Samuel, capítulo 22, o texto que o autor da revista Compromisso, que nós estamos utilizando, se serviu. Encontra-se em 2 Samuel, capítulo 22. Esse capítulo contém 51 versículos, é um capítulo longo, é um capítulo extenso. Devido à nossa dinâmica, nós vamos fazer apenas a leitura de um versículo-chave, que é o versículo de número 31, mas eu recomendo que você faça essa leitura na sua Bíblia. É uma leitura muito importante, muito reveladora, muito esclarecedora, pena que nossa dinâmica não permite um texto tão extenso assim. Mas a palavra de Deus diz assim, no versículo de número 31, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Amém. Então, esse é o texto, o versículo base que nós vamos nos servir para a aula de hoje. Então, nós estamos falando, o tema da nossa aula, para nós não perdermos aqui o foco, o tema da nossa aula é o Deus onipotente. Nós vamos falar sobre a onipotência de Deus. Então, onipotência é um dos atributos de Deus. Deus possui vários atributos. A onipotência é um dos atributos de Deus, mas o que vem a ser atributos, o que são atributos? Os atributos são qualidades, são características que qualificam o ser, que qualificam as coisas, que qualificam as pessoas, e Deus, como ser, também tem os seus atributos, tem as suas características, as qualidades que revelam o seu ser, que revelam quem Ele é. Então, Deus se revela a nós também mostrando os seus atributos, mostrando aquilo que compõe a sua essência, que compõe o seu caráter. A palavra de Deus revela que Deus é um ser pessoal e, como ser pessoal, Ele também possui atributos. Deus é espírito, espírito pessoal, dotado de atributos que compõem o seu caráter. Então, Deus se revela através desses atributos, e os atributos, quando nós pensamos na pessoa de Deus, quando nós pensamos nos atributos de Deus, nós temos duas categorias de atributos: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis ou absolutos. Então, os atributos comunicáveis são aqueles atributos que nós vemos compartilhados no ser humano. São atributos que nós vemos tanto em Deus como no ser humano. Claro que nas devidas proporções, porque Deus é perfeito, porque Deus é Deus, e nós humanos, limitados, finitos, também com a imagem de Deus distorcida por causa do pecado, mas nós temos também esses atributos. Atributos comunicáveis são os atributos que Deus compartilha com toda a humanidade. Por exemplo, o amor, a bondade, a justiça, a misericórdia. Quando nós falamos de justiça, quando nós falamos de misericórdia, quando nós falamos
de bondade. Alguns exemplos desses atributos são mais, mas nós temos também que levar em consideração o quê? Que dentro do homem, quando nós falamos em homem, em ser humano, nós estamos pensamos nesses atributos, vemos esses atributos, porém, esses atributos eles se encontram de forma distorcida, de forma imperfeita, justamente por causa da ação do pecado no homem, que destruiu essa imagem perfeita de Deus. Então, por exemplo, a bondade do homem, geralmente, ela vem acompanhada de algum interesse. Então, eu sou bom, geralmente, com quem é bom comigo. Se a pessoa não é boa, se a pessoa muda a sua atitude, as nossas atitudes mudam também. O amor do homem é condicionado a uma série de coisas, pode mudar a qualquer momento. A justiça do homem é falha, uma justiça falha. A justiça para o ser humano, ela é mais vista como ato de vingança. A justiça do homem, ela é vingança. A justiça de Deus, ela é perfeita. Então, são alguns diferenciais. E outros atributos que nós vemos em Deus e que nós vemos no ser humano. E aí eu vou deixar para você pensar um pouco nisso, pensar um pouco quais são atributos que nós encontramos, qualidades que nós encontramos no ser humano e que também expressam, que nós encontramos também em Deus e que expressam também o caráter de Deus. Mas nós também vamos encontrar em Deus os atributos absolutos ou atributos incomunicáveis, como nós chamamos. Atributos incomunicáveis, atributos absolutos, são atributos exclusivos de Deus. São atributos que Ele não compartilha com ninguém. Então, nós temos aqui a eternidade, nós temos a infinitude de Deus, nós temos a autoexistência. Deus é autoexistente, Ele existe por si só, não precisou ser criado. A imutabilidade, Deus não muda, enquanto nós mudamos conforme as situações, enquanto o homem tem duas palavras, Deus não muda. A onipresença de Deus, a onisciência de Deus, somente Deus é onipresente, somente Deus é onisciente. E hoje nós vamos falar sobre o atributo da onipotência. Então, quando nós pensamos na questão da onipotência, nós estamos pensando em algo que somente Deus tem, somente Deus é capaz de ter. Então, falar do Deus onipotente é falar do Deus todo-poderoso. Quando nós pensamos na palavra onipotente, é isso que nós estamos dizendo, no Deus todo-poderoso. E isso quer dizer que para Deus não há coisas grandes demais, para Deus não existe coisas impossíveis, Ele tem todo o poder e Ele pode fazer o que quiser apenas com uma palavra. Já pensou nisso? Já pensou nesse poder grandioso, nesse poder maravilhoso que Deus tem? Nada é impossível a Deus e fica isso bem claro, por exemplo, na criação do universo. Quando com uma palavra tudo se fez, quando com uma palavra tudo se formou. Então Deus conhece o impossível. Não existe impossível para Deus. Lucas 1:37 diz que porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mateus 19:26, Jesus afirmando que mas a Deus tudo o que ao homem é impossível, a Deus tudo é possível, mas a Deus tudo é possível. E nós podemos ver isso, nós podemos ver esse grande poder de Deus, nós podemos ver as manifestações do Deus onipotente, nós podemos ver isso em todos os livramentos, em todos os milagres que o Senhor já fez e faz todos os dias. Todos os dias nós vemos milagres acontecendo na nossa frente. Todas as manhãs nós nos deparamos com o primeiro milagre, que é o milagre da vida. Isso é a ação de Deus. Nós vivemos, nós existimos por causa da ação de Deus. Isso não é uma mágica, não é nada causado pelo homem, não é nada, é apenas a manifestação de Deus nos dando o fôlego da vida e permitindo o abrir dos olhos durante mais um dia.
Nós vamos vendo outros milagres no decorrer do dia, milagres que muitas vezes nós acabamos passando desapercebidos, muitas vezes nós acabamos nem notando ou não valorizando por causa da nossa correria, por causa de outras coisas. Muitas vezes focamos em querer ver grandes coisas, querer ver os mares abrindo nas nossas frentes, e acabamos deixando de ver coisas que aos nossos olhos parecem ser pequenas, às vezes até insignificantes, mas que são tão preciosas, tão importantes, e que são os verdadeiros milagres que Deus vem fazendo durante o dia. Isso para não falar sobre os livramentos. Quantos livramentos que o Senhor tem nos dado, quantos milagres o Senhor tem feito nas nossas vidas, livramentos que muitas vezes nós nem sabemos, não é? E o Senhor vai agindo ali no dia a dia. Então, todos os dias o Senhor tem mostrado o seu grande poder. O rei Davi, experimentou dessa ação poderosa de Deus durante toda a sua vida. Durante toda a sua vida, Davi experimentou a mão de Deus o protegendo, o livrando dos seus inimigos, fazendo grandes coisas, fazendo grandes milagres, e através desse salmo, que está aqui inserido em 1 Samuel 22, mas nós encontramos ele também, o salmo de número 18, através desse salmo, ele expressa o seu louvor e o reconhecimento por tudo aquilo que Deus fez em sua vida. E aqui eu tenho que abrir um parênteses, eu sou obrigado a abrir um parênteses para dizer que Deus é surpreendente. Deus, ele é surpreendente, porque sendo único e sendo todo-poderoso, ele se importa com cada um de nós. Você já parou para pensar nisso? Com todo o seu poder, com toda a sua eternidade, ele se importa com cada um de nós individualmente. A história da saída do povo do Egito mostra isso, é um bom exemplo, ela mostra isso. Lá estava o povo oprimido, massacrado, 400 anos sofrendo, sendo oprimido pelos egípcios, por Faraó, mas quando clamou a Deus de verdade, o Senhor os ouviu e veio com grande poder para os libertar. Deu forças e deu condições para que enfrentassem duras batalhas, a fim de entrarem na terra prometida, na terra de Canaã. E aqui nós vemos outro grande milagre, outra grande ação de Deus. Eles saíram do Egito como escravos, eles não saíram do Egito como guerreiros, eles não tinham armas, eles não manuseavam armas, não dominavam essa arte. E o Senhor foi abençoando para que eles, então, se tornassem mais adiante um exército imbatível, um exército vencedor. Não pela sua capacidade, não pela sua força, mas pelo grande poder de Deus agindo em favor deles. E quando estavam cativos na Babilônia, também o Senhor os trouxe de volta. Então, Deus se revela na sua palavra como o Deus dos oprimidos. Deus é o Deus dos oprimidos, é o Deus dos desfavorecidos, é o Deus dos fracos, é o Deus daqueles que fazem dele a sua força. E ele nos livra, então, dos perigos dessa vida, quer no presente, quer no porvir, e faz para nós aquilo que nós não podemos. E isso é fruto da sua graça, isso é fruto da sua misericórdia, isso é fruto do seu amor, isso é fruto do seu cuidado para com cada um de nós. Então, diante das suas lutas, diante das suas dificuldades, diante das suas fraquezas, diante das nossas fraquezas, nós temos com quem contar. Nós podemos clamar e clamar ao Senhor, porque o Senhor vem em socorro daqueles que o buscam, vem em socorro daqueles que clamam pela sua presença. Então, isso é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Graça é favor imerecido. É aquilo que Deus fez, é aquilo que Deus faz por nós, sem nós merecermos. E o que nós merecemos de Deus? Nós, como criaturas, como seres inferiores a Deus, nós, como pecadores,
que vivem em oposição, e o pecado é um ato deliberado contra Deus e contra a sua vontade, o que nós mereceríamos então desse Deus? Graça é esse favor que é imerecido. Enquanto que a misericórdia é ter íntima compaixão, é ter e mostrar íntima compaixão. É Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Então, se na graça Deus nos dá aquilo que nós merecemos, com a misericórdia, Deus não nos dá o que merecemos. Então é muito importante nós lembrarmos isso, lembrarmos também que Deus, ele é perfeito. Deus, ele é perfeito em todo o seu ser. Deus é um ser perfeito, ou seja, todos os seus atributos são iguais. Então é importante também nós deixarmos claro isso, que todos os seus atributos, eles são na mesma medida, são na mesma proporção. Então Deus não é mais gracioso do que misericordioso, ele não é mais amoroso do que justo. Deus, ele é perfeito. Então, todos os seus atributos, todo o seu ser, todo o seu caráter é equânime. Eles possuem o mesmo peso, eles são por iguais. Davi, por inúmeras vezes, ele viu então a ação do Deus poderoso, ele por inúmeras vezes viu o Deus poderoso se mover em sua direção e na direção do seu povo. E o maior mover de Deus foi através de Jesus, quando ele veio para habitar entre nós e entrar definitivamente na história da humanidade, para nos livrar da opressão do pecado e nos livrar também da condenação eterna. Então, lá no verso 20, nós lemos: Deus trouxe-me para um lugar espaçoso. Outras versões apresentam para um lugar seguro. Livrou-me porque se agradou de mim. É o que Davi está dizendo aqui nesse salmo. Ele vai contando das coisas que vão acontecendo. Ele vai falando que o Senhor é a rocha, a cidadela, o libertador, o rochedo, o seu refúgio, o escudo, a força da sua salvação, o baluarte e o seu refúgio. Até que ele chega no versículo 20, e ele disse que Deus o trouxe para um lugar seguro, ou um lugar espaçoso, e o livrou porque se agradou dele. Davi viu por inúmeras vezes o Deus Todo-Poderoso se mover em sua direção. Por inúmeras vezes ele viu esse movimento do Deus poderoso vindo em sua direção e na direção do seu povo também. E o mover de Deus, o maior mover de Deus foi através de Jesus, quando veio para habitar entre nós e veio entrar definitivamente na história da humanidade para nos livrar da opressão do pecado e da condenação eterna. Lá no versículo 20, ele diz: Deus trouxe-me para um lugar espaçoso, para um lugar seguro em algumas versões. Livrou-me porque se agradou de mim. Olha o que ele está dizendo aqui no verso 20. Livrou-me porque se agradou de mim. Olha o coração grato de Davi. Olha que coração é esse que reconhece que Deus fez o que era impossível para ele mesmo fazer. Deus veio socorrê-lo fazendo tudo aquilo que ele não poderia fazer, justamente porque ele se agradou dele, porque ele se agradou de mim, nas palavras de Davi. Interessante, um lugar espaçoso. Essa expressão dentro da poesia hebraica, ele quer dizer, me deu alívio na angústia, me tirou do sufoco, me tirou do aperto. E é o que Deus continua fazendo hoje. Todos os dias ele faz isso pelo seu povo. Deus vai nos tirando do sufoco, Deus vai tirando do aperto, Deus vai tirando dessa angústia. Então, Davi, quando se sentia ali com a corda no pescoço, quando se sentia ali sem jeito, sem ter o que fazer, aí Deus veio
e por inúmeras vezes o tirou daquela angústia, o livrou, colocou num lugar espaçoso, longe desse sufoco, desse aperto, e ele continua fazendo isso, ele continua fazendo isso todos os dias pelo seu povo, todos os dias em favor daqueles que clamam diante de Deus, daqueles que se colocam diante de Deus e que pedem o auxílio do Todo-Poderoso. E os versículos anteriores, os versos anteriores de todo esse texto, de todo esse salmo, eles mostram essa ação de Deus em favor de Davi. No versículo 7, ele fala o seguinte: na minha angústia clamei ao Senhor, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O clamor de Davi chegou aos ouvidos de Deus, do Deus grande, do Deus todo-poderoso, e Deus ouviu, chegou aos seus ouvidos. Deus ouve os nossos clamores, Deus ouve as nossas súplicas, Deus ouve a oração muitas vezes angustiada, a oração muitas vezes regada pelas lágrimas. Deus ouve e age em favor. E olha a resposta que Deus deu a ele, lá no versículo 8, então a terra se abalou e tremeu. No versículo 9, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca fogo devorador. No versículo 10, veio dos céus, mesmo na escuridão intensa. Então Deus não esperou o amanhecer, Deus não esperou o outro dia. Na hora, quando Deus soube do seu servo em perigo, Deus se levantou irado, soltando fumaça pelas suas narinas, fogo devorador pela sua boca, na expressão poética hebraica, e veio dos céus mesmo na escuridão. Na mesma hora Deus atendeu, e era uma escuridão intensa, segundo o texto. Versículo 11, Deus veio montado em um querubim, veio voando, com pressa para socorrer, com pressa para me socorrer. Deus tem pressa em socorrer o seu povo. Deus tem pressa em agir em favor do seu povo. Versículo 12, ficou ao meu redor para me proteger das trevas, das águas e das nuvens que o rodeavam. Todos aqueles elementos misteriosos que representavam perigo, que representavam insegurança, que representavam medo. Então o Senhor se colocou como muro, como barreira em redor do seu servo para o proteger de todos os perigos que haviam à sua volta. Deus ainda faz isso, continua fazendo isso pelo seu povo. Deus continua ao redor a proteger os seus filhos de todos os perigos que existem. Versículo 14 e 15. Trovejou os céus, levantou a sua voz e destruiu os inimigos. Olha o que o Senhor fez por Davi. Tudo isso. E aqui nós temos então a teologia de Davi. Aqui está escrita a teologia de Davi, ou seja, a sua compreensão pessoal de quem era Deus. Davi, pelas suas experiências com Deus, ele chegou a essa conclusão. Para Davi, Deus é o Senhor dos exércitos. Deus é aquele que vem para lutar as nossas guerras, para proteger e também para amparar o seu povo. Esse é o entendimento que Davi tem de Deus. E aí eu tenho que fazer uma pergunta, eu tenho que parar tudo de novo para perguntar isso para você que está me assistindo nesse momento. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Conforme nós lemos, para Davi, o Senhor é o Deus dos exércitos, é o Deus da guerra, é o Deus que batalha as suas lutas. Para alguns, Deus é amor. Para outros, Deus é o meu Pai. Cada um dentro da sua experiência, dentro do seu contato pessoal com Deus, dentro daquilo que vai lendo na palavra de Deus e dentro das experiências que vão sendo proporcionadas nessa caminhada com o Senhor, nessa caminhada de orar, de buscar ao Senhor, de estar com Ele no dia a dia, de compartilhar um relacionamento com Deus, vão formando então esse entendimento. Quem é Deus para você? Pense nisso, comece a pensar, a meditar nessas coisas e descubra quem é Deus para você. E esse cuidado que Davi experimentou
de Deus para a sua vida, isso mostra a graça de Deus. Isso é a graça de Deus que o move em favor das pessoas, de pessoas imortais e pessoas imperfeitas como eu e como você, pessoas como nós, como o próprio Davi, imperfeito, cheios de propenso ao erro, propenso ao pecado, mas que movem o coração de Deus para vir em seu socorro e vir em seu favor. Lá no versículo 21, Davi vai falar um pouco sobre isso. Ele diz no texto: retribui-me, ó Senhor, segundo a minha justiça. Recompensa-me conforme a pureza, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Davi não estava afirmando aqui nesse texto, como algumas pessoas às vezes até usam isso erroneamente, Davi não estava afirmando aqui nesse texto que ele era justo e sem pecado. Essa não é a afirmação de Davi. Ele não se coloca como justo e sem pecado, até porque isso demonstraria a arrogância da parte dele diante de Deus e com certeza ele não teria esses favores do Senhor. Mas o que ele está dizendo aqui é que Deus se alegra e que Deus recompensa aquelas pessoas que são fiéis, porque Ele é fiel. Deus é fiel, não na proporção do homem, porque Deus está acima, os atributos de Deus são superiores ao homem, mas Deus é fiel. E Ele retribui e recompensa aqueles que são fiéis. Então Deus nos recompensa pela prática da justiça, Deus nos recompensa pela pureza das nossas mãos, pelas nossas ações que são comprometidas com o seu reino. Todas as vezes que nós agimos de maneira que se comprometa com o seu reino, todas as vezes que nós agimos consoantes ao que o Senhor pensa, a sua maneira, a maneira que Ele nos ensina a viver, então nós agimos assim, nós temos pureza nas nossas mãos. Deus nos recompensa por seguir o caminho do Senhor, não por seguir outros caminhos, não por seguir o caminho dos ímpios, os caminhos tortuosos. Deus nos recompensa por viver os mandamentos do Senhor com fidelidade e com integridade. A palavra integridade ela é muito importante na Bíblia. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos ver essa palavra também muito mencionada. Os servos do Senhor, grandes servos do Senhor que tiveram integridade, que foram considerados íntegros, foram servos, pessoas que tiveram destaque. Deus se agrada da nossa integridade. Integridade é não se contaminar com a impureza dos outros, não se contaminar com a corrupção do mundo, com a corrupção dos outros, é manter-se firme. E também por guardar-se da iniquidade ou pecado. Deus também nos recompensa por nos guardarmos dessa iniquidade, por nos preservarmos, nos guardarmos do pecado e também pela pureza dos olhos. Olha quantas coisas, por quantas coisas a retribuição de Deus. Nosso olhar e os nossos pensamentos devem ser puros, devem ser santos, devemos olhar para as coisas com santidade, porque Deus é santo e Ele requer de nós a santidade também. Então Deus nos capacita. Ele nos capacita a lutar e a vencer. E com Ele podemos vencer os inimigos, muito maiores e muito mais poderosos que nós. Basta sermos humildes e confiarmos na sua graça, clamando ao Senhor dia e noite. Por isso, devemos então ser otimistas. Devemos ser otimistas, tendo a convicção de que o Deus onipotente vem ao nosso encontro. O Deus onipotente nos ajudará a enfrentar qualquer situação, dando livramento conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Por isso, se você está enfrentando alguma luta, está enfrentando alguma batalha, vai enfrentar talvez adiante, lutas e batalhas, nós não sabemos, tenha certeza de que o Deus onipotente vem em socorro dos seus filhos. Vamos orar para terminarmos? Pai de amor, eu quero te agradecer, ó Deus, pelos momentos aqui passados, Senhor. Agradecer, ó Pai, pelo pouco que nós podemos meditar na Tua palavra, Senhor. Esses poucos instantes tão preciosos em que nós podemos estudar, podemos aprender um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja nos capacitando para que nós possamos compreender cada vez mais
os seus atributos, Senhor, possamos compreender cada vez mais quem é o Senhor, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, caminhar de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Enche-nos de fé, de vigor, de força, e nós Te louvamos, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe a sua vida.